Olá a todos e todas, eu me chamo José Henrique, sou enfermeiro e fisioterapeuta, atualmente doutorando em saúde pública e tenho atuado na coordenação da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Inovações em Saúde, na coordenação de programas, atuando à frente do Inova Ciência Jovem, que inclusive eu convido a todos e todas a conhecerem um programa financiado pelo CNPq, que visa o desenvolvimento científico, a formação científica de acadêmicos e profissionais de saúde de forma gratuita, e que a gente vai ter uma nova edição no próximo semestre, então convido a todos a conhecerem através dos perfis nas redes sociais da Sobrax. Bem, eu me chamo José Henrique, como eu disse, atuo no Instituto Federal do Rio de Janeiro e estou doutorando no último ano do doutorado em saúde pública pela Fiocruz. É uma honra participar do Congresso Regional Múltiplo Profissional de Saúde e ter esse momento de diálogo com vocês, trazer um pouquinho sobre como sobreviver ao TCC. O trabalho de conclusão de curso é uma atividade bastante desafiadora, que vem no momento da graduação em que a gente está envolto em diversas atividades e é preciso a gente pensar um pouquinho em formas de organização das nossas atividades, do nosso tempo, para que tudo dê certo e não traga tanto sofrimento no decorrer do processo. Então, hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho algumas temáticas que a gente vai dar uma passada sobre cada uma rapidamente, sobre pesquisa científica, tipos de pesquisa, níveis de evidência científica, aspectos comportamentais, aspectos técnicos, a estrutura de um TCC, para então chegar nas considerações finais, em que eu espero que a minha mensagem consiga ser passada a vocês e de forma tranquila, para que esse processo seja cada vez mais proveitoso. Bem, inicialmente, a gente vai começar discutindo sobre o que é pesquisa científica. A pesquisa científica, ela emerge de uma inquietação. Assim como a pesquisa do nosso cotidiano, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente busca no Google, por exemplo, a pesquisa científica, ela tem a mesma finalidade, vamos dizer, vou adotar essa palavra, de responder a um questionamento que a gente tem, o que a gente necessita, só que a diferença entre o que a gente faz para buscar uma resposta no Google, por exemplo, é que na pesquisa científica a gente precisa seguir alguns padrões, um passo a passo, de acordo com o rigor metodológico, a depender de cada tipo de pesquisa, para então a gente conseguir encontrar a resposta ao que a gente está procurando, mas de uma forma bem estruturada, bem sistematizada, para que ela seja relevante, para que ela seja considerada, então, como uma pesquisa científica. Diferente de quando a gente procura, faz uma pesquisa no nosso cotidiano, ela não precisa de estruturação, embora a gente queira buscar encontrar a melhor resposta, ela não precisa necessariamente seguir essa estrutura determinada para que uma pesquisa seja reconhecida como uma pesquisa científica, com bastante acurácia e represente, pelo menos em parte, uma resposta científica e verdadeira, pelo menos naquele momento, para aquela pergunta que a gente está fazendo. E aí eu vou pedir para você fazer um exercício. Para um pouquinho esse vídeo e anota mesmo, num caderninho de papel, o que você considera necessário para que o seu trabalho de conclusão de curso ele seja considerado relevante. E aí você anota esses critérios que você tem hoje para você, que são relevantes quando a gente pensa num TCC, o que é importante, tanto em relação à sua organização, quanto em relação às características do processo de construção do seu TCC. Pausa o vídeo, anota isso, e a gente vai lembrar disso lá no final da nossa palestra. E aí, pensando um pouquinho sobre a pesquisa científica em si, nós temos diversos tipos de pesquisa. E é preciso que a gente se aproprie um pouquinho desses tipos de pesquisa para a gente pensar qual tipo de pesquisa é mais adequado para que a gente consiga responder a pergunta que a gente tem, que a gente constrói, da forma mais adequada.
Para cada tipo de pergunta, eu tenho um tipo de pesquisa. Então, a pesquisa ela pode ser dividida tanto em relação às modalidades de pesquisa, quanto em relação aos seus objetivos, a abordagem de pesquisa, e, basicamente, se ela é baseada em coleta de dados primários, quando a gente vai a campo para coletar, e coleta de dados secundários, quando a gente pesquisa baseado em dados que já foram coletados por outros pesquisadores. Em relação aos objetivos da pesquisa, ela pode ser exploratória, ou seja, ela vai me proporcionar uma maior familiaridade com o problema que eu estou pesquisando. Um exemplo de pesquisa exploratória é a própria pesquisa bibliográfica, os estudos de casos, as enquetes, né? Em relação ao objetivo ainda, ela pode ser caracterizada como descritiva, ou seja, na pesquisa descritiva, fatos são observados, eles são registrados, analisados, classificados para interpretação, sem a interferência do pesquisador. Ou seja, o uso de técnicas, né, de coleta de dados, eles vão ser baseados em observações sistemáticas e não necessariamente na realização de uma intervenção naquele grupo. Já a pesquisa explicativa ou analítica, ela visa, né, identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos. É aquela questão da relação causa-consequência. E aí a gente pode utilizar do método experimental, que é daquele que a gente vai a campo para fazer uma intervenção, seja num grupo específico, seja num conjunto, numa amostra dividida em grupos, e a gente vai fazer diferentes intervenções, ou também pelo método observacional. Em relação à classificação, né, das formas de abordagem de pesquisa, a gente tem as clássicas, né, em relação à abordagem quantitativa, que tem uma relação mais com a quantificação de determinado fenômeno. Ela traduz em números as opiniões, informações, para que, então, esses números, né, eles sejam organizados, classificados para serem analisados. Geralmente, na quantitativa, a gente usa para analisar esses dados estatística, e aí depende do nosso objetivo, do que a gente pretende com aquela pesquisa, e aí, a depender disso, a gente vai utilizar, então, a estatística descritiva ou a estatística inferencial. E a outra abordagem que existe é a abordagem qualitativa, em que a gente, baseado na coleta de dados, né, nos dados que a gente vai obter, a gente busca entender o significado daquelas ações, né? Pensando na ampliação do que a gente quer, do que a gente busca saber. É importante a gente ressaltar a importância dessas duas abordagens, que por vezes podem ser utilizadas de forma complementar uma à outra, principalmente quando os fenômenos que a gente pesquisa são bastante complexos. E não existe, né, existe uma discussão muito acirrada em cerca de qual seria mais científica que a outra, mas as discussões mais atuais sinalizam principalmente na complementaridade entre uma e outra, no quanto cada uma tem a sua importância, a depender de como é utilizada, né, para atingir o objetivo que se propõe um estudo científico. Eu vou deixar algumas sugestões de leituras complementares que vão facilitar, né, complementar esse processo de compreensão sobre cada abordagem, sobre as outras temáticas que a gente vai discutir ao longo desse momento. Como eu disse, em relação aos modelos de pesquisa, né, cada pergunta de pesquisa tem um tipo, um modelo de pesquisa mais adequado. Em relação às pesquisas experimentais, a gente tem a divisão de pesquisas analíticas e descritivas. Dentro do grupo de pesquisas analíticas, a gente tem o estudo experimental e o estudo observacional, que ainda pode ser subdividido em longitudinal, quando a gente ou alguns eventos durante um período maior de tempo, e a transversal, que é quando a gente mapeia, faz como se fosse uma fotografia daquele momento. Só existe coleta de dados em um determinado momento e é aquela fotografia mesmo, o registro de como está aquele fenômeno naquele momento. E ele pode ser, tanto os longitudinais, né, voltando aqui, prospectivo, ou seja, a partir de hoje eu vou analisar esse fenômeno durante 3 meses, ou retrospectivo, eu vou pegar os dados que já foram coletados com base em análise de prontuário, por exemplo, aí eu vou, de hoje para trás, vou determinar o quanto eu preciso de tempo retrospectivo, né, passado, para entender um pouco como que vai ser, como
de que forma, né, eu vou alcançar o objetivo que eu me proponho para o meu estudo. Em relação aos estudos descritivos, né, eu tenho os estudos de base populacional, os relatos de casos e série de casos como os principais exemplos que a gente pode citar. Esse artigo, né, Pesquisa em Fisioterapia, da professora Amélia Pascoal, ele é bastante interessante, porque ele traz bem destrinchado, assim, em pormenores, cada tipo de pesquisa para facilitar essa compreensão, e eu vou deixar ele também disponível para acesso ao final da apresentação. Esse mesmo artigo ele traz o que eu já mencionei, né, que para cada tipo de pergunta eu tenho um tipo de estudo, um modelo de pesquisa mais adequado, como, por exemplo, pesquisas, questões clínicas, né, baseadas em diagnóstico, prevalência, eu posso utilizar um desenho de pesquisa transversal. Se eu vou analisar a incidência de alguma determinada condição ou doença, eu vou fazer um estudo de cohort. E nesse estudo, nesse artigo que eu mencionei, tem a descrição de quando utilizar cada tipo de pesquisa, a depender do tipo de questão que a gente se propõe. A outra classificação que eu mencionei no início, né, são as pesquisas baseadas em dados primários e dados secundários. A pesquisa baseada em dados primários são pesquisas originais, né, que a gente chama de originais, em que os dados eles vão ser coletados diretamente pelo pesquisador, ele vai a campo para coletar esses dados primários. E exemplos de pesquisas baseadas em dados primários são os relatos de casos, os estudos de prevalência, os ensaios clínicos, né, que têm uma relevância muito grande dentro da pesquisa clínica experimental. E os dados secundários já são as pesquisas, né, baseadas em dados secundários, são os estudos que, em geral, eles utilizam-se de estudos que já foram publicados, para que, então, selecione-se a melhor evidência para aquela situação, para uma situação determinada. Ela busca estabelecer conclusões a partir dos estudos primários, um resumo ou uma sistematização, né, dos dados que já foram encontrados. Exemplos de pesquisas baseadas em dados secundários são os estudos de revisão. A gente tem diversos tipos de revisão: sistemática, integrativa, narrativa, revisão de escopo. E tem um artigo que menciona pelo menos 14 revisões, cada uma tem o seu propósito. E elas se valem de estudos que já foram publicados na busca por responder determinada questão. Outra pesquisa que também é baseada em dados secundários é a pesquisa documental, também muito interessante para algumas situações que eu preciso recorrer a determinados documentos para responder a minha pesquisa científica, principalmente se eu não tenho acesso direto àquele fenômeno, né, a coleta de dados relacionados àquele fenômeno. Então, a pesquisa documental vai me auxiliar a resgatar esses dados e conseguir, né, alcançar o que eu me propus. Em relação aos níveis de evidência, é aquele mesmo artigo que eu mencionei, da professora Amélia Pascoal. A gente tem as pesquisas in vitro, aqui na base da pirâmide, e as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise no topo da pirâmide, como padrão ouro. Em relação às pesquisas experimentais, a gente tem os ensaios clínicos randomizados, né? Randomizados divididos, que a amostra é dividida em grupos de forma aleatória, e é o padrão ouro também para estudos experimentais. E assim, eu passei um pouquinho sobre os tipos de pesquisa, sobre alguns conceitos relacionados à pesquisa, para a gente chegar aqui nesse momento, para trazer uma breve explanação, um diálogo mesmo, sobre os aspectos importantes a serem considerados para que o TCC, né, esse momento de angústia do trabalho de conclusão de curso, ele não se torne uma fonte apenas de sofrimento. A gente sabe que a construção de um trabalho de conclusão, ela exige muita dedicação, é bastante trabalhosa, principalmente para quem ainda está iniciando na trajetória acadêmica de pesquisa, né, e nesse mundo acadêmico da pesquisa. E, a depender da forma como a gente encara essa empreitada, né, ele pode realmente ser muito sofrido, sobretudo quando a gente vivencia situações que tornam essa trajetória ainda mais difícil. Eu costumo dizer que a construção de um trabalho de conclusão, ela é muito trabalhosa, e não tem como não ser trabalhosa, porque a gente está buscando fazer o nosso melhor e contribuir com a ciência de alguma forma. Isso seja num estudo de grande porte
ou no estudo pequeno, como o que é possível se realizar no âmbito de um trabalho de conclusão no final de uma graduação, por exemplo. Então, a gente precisa pensar alguns aspectos que são importantes a serem considerados, tanto em relação aos aspectos comportamentais, quanto em relação aos aspectos técnicos. E é sobre isso que eu vou trazer para vocês agora, para a gente pensar estratégias para que essa caminhada seja proveitosa e não seja tão sofrida, e que a gente consiga contribuir com a ciência sem trazer tantos efeitos negativos para a nossa vida, para a nossa saúde. Em relação aos aspectos comportamentais, eu gosto de separar, eu separei alguns tópicos que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, e o primeiro deles tem relação com estar aberto a novos desafios. A pesquisa acadêmica, ela nos desafia o tempo todo, principalmente nessa fase inicial, mas é um tipo de desafio que não nos abandona. A cada degrau que a gente vai alcançando dentro da pesquisa científica, a gente se sente desafiado e acaba que é isso que nos move a buscar mais. Então, é importante que o aluno, o graduando ou o pós-graduando, ele esteja disposto, esteja aberto aos novos desafios para aprender, para contribuir, para compartilhar conhecimento também. O segundo tópico é em relação à leitura. Em muitos casos, a leitura é sempre um empecilho para dar o pontapé inicial. A gente não consegue identificar uma lacuna de pesquisa ou se apropriar daquela temática que a gente quer trabalhar sem a leitura, mas uma leitura orientada. Ler é diferente de estudar. Então, a gente precisa, primeiro, tornar a leitura e o estudo um hábito. Por que eu estou falando isso? O cérebro, nosso cérebro, né, ele gosta de previsibilidade. Então, a gente precisa construir progressivamente um padrão de comportamento que diga para o nosso cérebro que aquilo é natural para a gente. Quando a gente se depara com o desconhecido, a gente tende a fugir. E à medida que a gente vai trazendo esse desconhecido para a nossa rotina, a gente está dizendo para o cérebro que a gente é capaz, sim, e que existem formas da gente se organizar para que a gente consiga dar conta daquela demanda, ainda que ela seja complexa. Então, na prática, o que eu posso fazer? Primeiro, trazer a leitura para o nosso cotidiano. A partir da leitura, a gente vai pensar, então, em como evoluir da leitura para o estudo daquela temática. Porque a gente precisa uma aproximação se aproximar mesmo daquela temática, para depois começar os nossos fichamentos, e a partir daí a gente começar a construir um hábito que gere previsibilidade para o nosso cérebro e ele se sinta confortável com aquela atividade. O terceiro tópico tem a ver com a organização do seu local de estudo. Na verdade, seu local de trabalho, né? Estudo é uma forma de trabalho, principalmente do estudante, do graduando, do pós-graduando. Então, a gente precisa de um ambiente organizado, porque o nosso cérebro entende que eu tenho as condições mais adequadas dentro do possível para que isso seja possível. Então, assim, organize o seu local de trabalho, né, de estudo, em relação, deixa à mão tudo que você precisa, para que você não precise estar levantando, já separa o seu cantinho. Se você precisa de um ambiente silencioso, feche a porta do seu quarto, se for possível, é claro, e tente construir um ambiente acolhedor, que você se sinta bem, que você consiga se organizar do seu espaço físico para organizar a mente e conseguir seguir, então, para as atividades que você planeja para aquele momento. Que é o que a gente passa para o próximo tópico, né? Planeje o seu tempo. Eu sei que o final de uma graduação é bem complexo, porque a gente assume diversas atividades. A gente tem em mente tem na nossa rotina. O estágio supervisionado obrigatório tem diversos participação em atividades como congressos, apresentações de trabalho, seminários da própria faculdade, tem as questões relacionadas ao trabalho de conclusão, e fora as demandas de trabalho, de familiares, de cuidado com a família, se for a depender de cada caso. Então, a gente precisa não é nem perder, investir um tempinho
para organizar o seu tempo, fazer a sua gestão do tempo. E o que eu quero dizer com isso? Planejar, fazer uma lista de todas as atividades que você tem, estabelecer as prioridades, o que é importante, o que é urgente e o que pode ficar para depois. E se eu tenho muita coisa urgente, eu preciso me organizar para que mais coisas não se tornem urgentes. E é para isso que serve o nosso planejamento, né? E aí estabelecer o que eu preciso fazer agora, o que eu posso deixar para depois e o que eu posso delegar para outra pessoa. E isso exige, né, exige que a gente busque estratégias, uma rede de apoio, se for possível, dentro do possível, né, para que a gente dê conta e não sofra tanto diante de tantas atividades. Porque o momento que você tem para o seu estudo, para a leitura, né, para o estudo, para depois partir para a escrita científica também, você precisa ter condições de se dedicar a ela, de focar a sua atenção toda para esse momento, que exige concentração, e essa estratégia de organizar, né, de fazer a gestão do seu tempo, para que naquele momento, se você tem meia hora por dia, que essas meia hora sejam utilizadas da melhor forma possível, se dedicando para aquela atividade que você se propôs. O próximo tópico diz respeito à dedicação, né? Se a gente tem que fazer, precisa fazer, independente se a gente quer ou não, se é uma tarefa que a gente precisa cumprir, por exemplo, como um trabalho de conclusão de curso. Se eu quero conquistar meu diploma, eu preciso passar por essa etapa. Então, não tem como a gente negociar com a sua criança interior. A gente precisa fazer. Então, é colocar o nosso adulto para jogo. E eu gosto muito dessa fala, que é de uma professora que eu admiro muito, que é a professora Fernanda Escúcia, que ela trabalha justamente a importância da organização, da gestão do tempo, mas também da objetividade, né? De colocar tudo que a gente se propõe, né, planeja fazer em prática. E para isso a gente tem que colocar, como ela mesma diz, o adulto para jogo e se dedicar ao que eu estou me propondo fazer. Por fim, né, dentro dos tópicos que eu trouxe para aspectos comportamentais, é sempre bom a gente lembrar de buscar parcerias. Nem tudo a gente dá conta sozinho e está tudo bem. A gente precisa de parcerias, a gente precisa de uma orientação. A gente sabe que, em muitos casos, a orientação nem sempre, o seu orientador específico, né, designado para você, ele nem sempre cumpre o seu papel. Mas aí a gente tem que buscar estratégias. Primeiro, se não é possível uma conversa, né, jogar limpo com o seu orientador, que você precisa realmente desse apoio, buscar a coordenação do curso, para talvez uma possível troca, e assumir todos os BOs que estão relacionados a essa troca também. E aí é uma coisa bem individual, que cada um vai julgar se é essa a estratégia. Mas, para além disso, né, buscar parceria de colegas, buscar se empenhar para estudar, entender um pouco mais, demonstrar que você está realmente disposto a aprender, independente se tenha dificuldade ou não em determinados aspectos, porque é o que eu sempre venho dizendo desde o início. O processo ele pode ser, geralmente é muito trabalhoso, até porque o que a gente está construindo quando a gente pensa em fazer ciência, ele é complexo mesmo, mas ele não precisa ser apenas fonte de sofrimento. A gente tem que enxergar nesse momento, nesse processo, nessa trajetória, uma forma da gente também aprender um pouco sobre aspectos não só relacionados à pesquisa científica, mas relacionados à vida acadêmica, à vida em sociedade, à perspectiva relacional dessa construção das evidências científicas. Né? E aí, passando para o último tópico da gente abordar aqui, que a gente vai abordar aqui um pouquinho, vou falar sobre os aspectos técnicos, né? Como que a gente vai desconstruir a construção, olha, ficou bem estranho, desconstruir a construção, mas o que eu quero dizer é como que eu vou criar estratégias para construir uma pesquisa científica qualificada que não seja tão complexa. Não tem um caminho certo. Eu queria ter, né, esse pote pilim-pim, uma varinha mágica para tornar o processo descomplicado. Mas a mensagem que eu quero trazer aqui é que a pesquisa científica é um campo muito amplo e não necessariamente a gente precisa saber tudo sobre esse campo. Existem áreas, existem diversos tipos de pesquisa, cada um com suas particularidades, e acaba que a gente se dedica ao campo, a área que a gente vai mais
que a gente se identifica mais e vai seguir para desenvolver o nosso trabalho, né? E, assim, em muitos casos a gente não sabe mesmo. E se o problema é não conhecer, não entender, não ter o conhecimento técnico, porque a escrita científica, a pesquisa científica, além dos aspectos comportamentais, ela exige uma base de conhecimento técnico. E não ter esse conhecimento técnico não é vergonha para ninguém, desde que a gente busque. Porque à medida que a gente se coloca, né, disponível para aprender e buscar, a gente consegue aprender. Todo mundo tem essa capacidade de aprendizado. Então, a primeira mensagem é essa. E a segunda é trazer alguns insights importantes, né, para a gente pensar em como desenvolver essa pesquisa, como construir, né, um trabalho de conclusão de curso. É importante a gente saber que toda pesquisa ela parte de uma teoria. A gente pode e deve aguçar a nossa criatividade na escrita científica, na escrita dos projetos, na identificação de uma lacuna. E assim, é esperado da gente que a gente consiga colocar nossa criatividade em ação, para colocar para jogo mesmo, né? Mas a gente precisa partir de uma teoria que já existe. Assim, a gente pode deixar para depois, daqui a alguns anos, após uma trajetória mais à frente, né, na nossa trajetória, uma trajetória de mais experiência na pesquisa, né, para os pesquisadores mais experientes, a criação de novas teorias. A gente deixa para eles por enquanto, mas a gente precisa partir de uma teoria. E isso exige, então, me aproximar da comunidade científica, da comunidade que discute aquela temática, ler, entender, estudar aquela temática, estudar sobre aquele assunto, para, então, a partir do que eu busquei, identificar uma lacuna de pesquisa, que nada mais é que a minha pergunta, que me inquieta, que eu quero buscar a resposta para ela. Além de partir de uma teoria, ela precisa contribuir com essa teoria. Não basta só eu identificar o que não foi feito ainda, não foi descoberto ainda dentro daquela temática. Eu preciso construir um projeto, uma pesquisa, que contribua com essa teoria de alguma forma. Eu não preciso reinventar a roda, por exemplo. Posso contribuir para algum aspecto. Nossa, essa roda precisa de um risquinho a mais aqui do lado, para se tornar mais segura, ou mais efetiva, né? Para rodar melhor. Mas o que a gente não pode perder de vista é que eu preciso contribuir, mas essa contribuição ela não precisa ser tão inovadora a ponto de redescobrir as formas de fazer as coisas. Isso a gente deixa também para um momento mais adiante da nossa trajetória. E o terceiro tópico, né, é que a pesquisa científica, a construção da monografia ou do trabalho em formato de artigo ou capítulo de livro, ou monográfico mesmo, em formato de dissertações e teses mais tradicionais, ela tem uma estrutura a ser seguida que permite que essa contribuição seja atingida. Porque é importante a gente ter em mente que, assim, existe dois caminhos para que a pesquisa científica ela vai seguir. Primeiro é a comunicação dessa pesquisa científica. Essa comunicação é feita a partir da construção de um trabalho muito estruturado, que é geralmente em formato de artigo científico, por exemplo. Essa é a forma de comunicação entre os pesquisadores, entre os pares, entre a comunidade científica. E a outra vertente é a forma de divulgação, de disseminação do que se está descobrindo, que é a forma como a gente constrói para que esse conhecimento, essas evidências, eles cheguem e sejam relevantes para a sociedade. Então, aqui a gente está falando sobre um trabalho de conclusão de curso, que é a forma de comunicação, o início, pelo menos, da forma de comunicação entre a gente, entre os pares, para que a gente depois lapide esse trabalho de conclusão de curso, para que ele seja, então, submetido a um periódico científico e possa ser publicado em formato de artigo, que geralmente é o mais tradicional. Então, a gente precisa seguir esse passo a passo, né, essa estrutura, para que isso seja possível. E falando nessa estrutura, eu trago aqui uma estrutura que é proposta pela professora Fernandes Curso, que é uma estrutura que fala sobre a construção de um artigo científico. E a gente pode adaptar para um TCC também. E essa estrutura, né, o que faz parte? Quais os elementos que precisam, que são obrigatórios para a construção desse tipo de trabalho? A gente precisa ter uma introdução, trazer um referencial teórico que vai embasar as nossas análises depois, trazer um método. Dentro da introdução, a gente traz, então, vamos começar por partes. Na introdução, a gente traz a temática que a gente vai trabalhar,
a problematização em torno dessa temática, né? O que se sabe em relação a essa temática, para chegar, então, na fronteira do conhecimento, que é o que não se sabe sobre aquela temática, e, consequentemente, a nossa lacuna de pesquisa ou pergunta de pesquisa, questão norteadora também. Para, então, estabelecer, então, eu já disse qual é a minha temática, o que eu sei sobre essa temática, o que eu não sei, o que o campo não sabe, e a pergunta de pesquisa, que é o que eu quero saber. Para, então, ao final da introdução, apresentar um objetivo de pesquisa, que é o que eu quero alcançar com aquele trabalho. O referencial teórico, ele vem para trazer as evidências em torno daquela temática que vão me ajudar a analisar os dados que eu vou coletar futuramente. O método, ele precisa trazer para mim, de forma descritiva e bem detalhada, o que vai ser feito, quais os passos que eu vou seguir para, então, na tentativa de responder aquela pergunta de pesquisa. E aí, a partir daí, a gente parte para o campo para coletar os dados e depois realizar a análise dos resultados, que é a penúltima etapa aí, dos elementos da estrutura de um TCC. Na análise dos resultados, eu não vou só descrever esses resultados, eu preciso analisar o que eles representam dentro do contexto que a gente está trabalhando. Para, então, a gente partir para a discussão, que nada mais né, do que fazer um contraste entre o que eu tenho, que eu obtive, né, alcancei com a minha coleta de dados, em relação, então, aos meus dados, comparado com a literatura que já existe. Isso é uma discussão. Se eu faço isso, eu comparo os dados que eu encontrei com o que a literatura já tem, né, de evidência, eu faço uma boa discussão com o objetivo de alcançar, né, a resposta à pergunta que eu estabeleci lá naquela introdução, e fica tudo coerente. A partir disso, eu vou fazer a minha conclusão, que é o último elemento, né, estruturante de um TCC, que vai fazer um pequeno resumo, resgatar os principais achados que eu alcancei e o que esse achado, como esse achado contribui para a resposta àquela pergunta. Né, a pergunta que a gente estabeleceu para o desenvolvimento da pesquisa. E para a gente concluir, né, fechando esse momento rápido de diálogo, eu queria reforçar que para cada tipo de pergunta ou hipótese de pesquisa existe um desenho de estudo, né, uma metodologia, um delineamento do estudo mais apropriado para responder essa pergunta ou verificar essa hipótese. Embora a gente, assim, não vá concluir nada a partir de uma fala tão rápida, e por isso eu coloco para não concluir, porque a pesquisa científica está em constante movimento e a gente precisa acompanhar esse movimento para a gente conseguir, né, progredir, conseguir ultrapassar algumas etapas que não são fáceis. E então, inicialmente, né, para cada tipo de pergunta eu tenho um tipo de estudo. E o essencial é conhecer esses principais tipos de estudo, né, como são os seus desenhos metodológicos, como que a gente delineia cada tipo de estudo, as suas principais características, para que hipótese ou pergunta de pesquisa eles se aplicam, para que a gente consiga, então, responder a nossa pesquisa, responder a nossa pergunta de pesquisa. E tudo isso, né, para a gente que a gente alcance, porque, assim, desenvolver uma pesquisa, para além do trabalho, que é enorme, né, em meio a tantas atividades, né, no momento da graduação, que é bem complexo, ele tem que trazer alguma satisfação. E, assim, não tem satisfação, reconhecimento melhor do que você enviar sua pesquisa, o seu artigo, né, o formato de comunicação científica, para um periódico científico, e, após a análise, ele passa por várias análises, né? Primeiro, a análise do editor, que vai ver a formatação, se aquele tema se encaixa no escopo da revista, e depois ele vai para a análise por pares, que geralmente é feito por 2 pesquisadores mais experientes, que vão emitir um parecer sobre aquele seu artigo. E ele vai dizer as potências, as fragilidades, caso tenham, né, que precisam ser corrigidas, ou se for algo muito substancial, talvez rejeite, para que você refaça a forma de organização daquele artigo, por exemplo, para submeter novamente. Mas, em geral, ele aponta, a missão do parecerista, por exemplo, é apontar essas potências, essas fragilidades, para que a gente aperfeiçoe a nossa forma de escrita, de construção, né, dessa comunicação científica, para que ele para que torne mais evidente ainda a nossa contribuição científica para o campo, que é o mais importante, e esse artigo seja publicado. E é isso que a gente objetiva sempre quando a gente tem como meta, né, além de desenvolver um TCC,
não pura e simplesmente só para desenvolver e deixar ele guardado ou arquivado no computador, é levar ele para o mundo, levar o conhecimento que a gente adquiriu, que a gente conseguiu alcançar para o mundo e contribuir de alguma forma com a ciência. E isso geralmente traz uma sensação de reconhecimento, de prazer. E aproveitar essa trajetória, né, de aprendizado de forma sistematizada, organizada, para que a gente não sofra tanto, é essencial para que a gente chegue nesse momento, né, ao final desse processo, se sentindo realmente gratificado com o aprendizado e feliz por estar contribuindo com a ciência de alguma forma. Aqui nesse QR Code eu deixo o acesso a algumas referências que eu menciono ao longo da minha apresentação e que podem contribuir para o aprofundamento de algumas questões que a gente discutiu aqui. E eu encerro a minha apresentação. Fico à disposição para a gente dialogar melhor sobre, em mais detalhes, né, sobre esses temas que eu acho tão essenciais para a gente conversar. Precisa-se avançar em termos de tornar a pesquisa científica menos complexa, no sentido de a gente se aproximar e se apropriar desse conhecimento, tanto de forma, de maneira que auxilie a nossa formação enquanto profissional de saúde, enquanto futuros pesquisadores mesmo, enquanto clínicos que necessitam da prática baseada em evidências para qualificar as nossas ações, mas enquanto cidadão também no combate à fake news, que é um desafio tão grande pela frente, principalmente na área da saúde. E eu me coloco à disposição, tanto pelo Instagram ou por e-mail também, a responder alguma questão, caso surja. E eu queria só reforçar que é uma honra ter esse momento de diálogo com vocês, fazer parte, né, do Congresso Regional Multiprofissional em Saúde. E eu espero que a gente se veja em outras ocasiões e que a construção do trabalho de conclusão de curso de cada um de vocês, cada uma de vocês, possa ser proveitosa, possa ter um significado positivo na trajetória de vocês e seja com o mínimo de sofrimento possível. Eu queria agradecer, reforçar que é uma honra participar desse momento, desejar a todos e todas uma excelente trajetória profissional, acadêmica e científica. Um abraço a todos e todas e até a próxima.